Glória a Deus. Lucas capítulo 22, verso 54. Se não achou, você acompanha aqui no telão junto comigo. E diz assim: Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu creio que essa é uma noite de decisão, Deus. Talvez a decisão mais importante de toda a nossa vida, Deus. É o momento, Deus, de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor possa sondar o nosso coração, entender o que necessitamos, entender até onde podemos ir. Mas uma coisa é certa, hoje nós queremos entregar tudo que temos, tudo que somos, nas Tuas mãos, Deus. Já entendemos, ó Deus, que uma vida sem o Senhor não faz sentido, Deus. Se não for para viver o propósito, que é o propósito de viver para Ti, não faz sentido a nossa vida. Então fala conosco de uma forma tão especial e poderosa hoje, Deus. Quebra paradigmas, quebra grilhões, Deus. Se algo foi construído na nossa mente sobre o Teu Evangelho, sobre o Teu sacrifício hoje, que seja diferente daquilo que Tu propuseste a cada um de nós, que seja quebrado, mas que nós sejamos levados cativo à obediência que está em Cristo Jesus. Fala conosco de uma forma poderosa e especial, em nome de Jesus. Digam todos amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. O tema dessa mensagem é: negue-se a si mesmo, mas jamais negue Jesus. Eu em outro momento já usei esse mesmo tema. E eu acredito que é um tema muito forte para a gente mexer no nosso coração. Porque Jesus disse em determinado momento: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então me siga. O que ele queria dizer com isso? Aquele que quiser ser meu seguidor, primeiro, ele precisa negar a si mesmo, que significa negar as suas próprias vontades. Negar os seus desejos, aquilo que afasta você de Deus, pelos pecados, pelas vontades. Mas também ele deveria assumir a sua responsabilidade, ou seja, tomar a sua cruz, assumir responsabilidades pelo reino de Deus, pela sua própria vida, de tomar uma decisão. E depois de nós tomarmos essa decisão, aí sim chegou o momento de seguirmos a Cristo, assumirmos o caráter de Cristo. Mas naturalmente, se nós não negarmos a nós mesmos, ainda que nós possamos falar, talvez por conhecer a história, porque você pode ser, de repente, nem ser um cristão, ou nem ter vivido no Evangelho, ou você caiu talvez de paraquedas, ou acha que caiu de paraquedas hoje aqui nessa noite, porque não percebeu que esse convite foi feito pelo próprio Deus para você. E talvez você tenha essa perspectiva. Mas a verdade é que se aquele que não nega a si mesmo, assim como foi o chamado de Jesus, naturalmente, ele vai agir igual a Pedro. Porque por mais que você conheça a história,
E você até fale sobre Pedro, que absurdo, Pedro negou Jesus, mas Pedro viveu os milagres, Pedro viveu as maravilhas, ele andava perto de Jesus. Como ele nega Jesus? Porque ele não negou a si mesmo. E todas as vezes que nós não negamos a nós mesmos, naturalmente nós acabamos por negar a Cristo. A verdade é que a nossa vida ela é feita de inúmeras decisões, e algumas decisões elas são extremamente fáceis de ser tomadas, outras nem tanto. Eu lembro que agora, dia 25 de outubro, eu e minha esposa, nós fizemos 11 anos de casado. E nós saímos para jantar. A gente sempre sai para jantar. Mas eu e minha esposa, a gente tem um negócio interessante. A gente não gosta de errar no prato em dias especiais. Eu não sei quem é assim igual a mim, quem é assim? A gente não quer arriscar, a gente não quer ir em um local diferente, a gente não quer comer um prato diferente. Porque parece que se aquele prato for ruim, parece que estragou a noite. E a gente fala, bora no trivial, bora onde a gente já sabe, que a gente gosta. E nesse dia a gente resolveu, algumas pessoas foram até conosco, e a gente resolveu ir num local diferente, que eu não conhecia nem o cardápio, fiquei totalmente perdido para tomar uma decisão, tomei uma decisão agoniada e peguei um prato que eu odiei. Mas eu falei, eu não vou deixar estragar essa noite. E a noite foi muito boa, a noite foi maravilhosa, mas eu me arrependi do prato. Mas quando nós falamos sobre um prato de comida, ainda que fosse um momento especial para nós, e nós já tivemos outros momentos assim, e por isso que nós não gostamos de arriscar, ainda assim, isso não impacta de forma muito pesada a nossa vida. Situações como essa, escolher uma roupa, escolher algo no teu dia a dia, em grande maioria das vezes são decisões um pouco mais fáceis de tomar, mas algumas outras decisões nas nossas vidas são um pouco mais complexas e mais difíceis, porque naturalmente elas impactam inclusive o nosso futuro. Mas quando nós negamos a Jesus ou o aceitamos, naturalmente isso impacta também o nosso futuro, porque todo aquele que não nega a si mesmo, mais cedo, algo aconteceu aqui, mais cedo ou mais tarde, negará Jesus. Não tem como viver cristianismo sem negar a si mesmo. Ficou muito estranho aqui. Está voltando muito para mim. E quando nós olhamos a situação de Pedro, isso é para nós nos alertarmos, para de alguma forma o nosso coração ele começar a arrumar na direção de Jesus e tentar entender quais são os caminhos que nós temos tomado. Porque Pedro, ele conhecia muito bem a Jesus. Pedro andava com Jesus. Nos milagres mais espetaculares que Jesus executou, Pedro estava junto. Se eu pudesse dizer que existia uma célula de Jesus, Pedro era núcleo da célula de Jesus. Porque Pedro estava em momentos específicos que os outros discípulos não estavam. Pedro, Tiago e João sempre estavam em momentos mais especiais. Então Pedro era aquele discípulo grudado em Jesus, que andava com Jesus, que viu inúmeros milagres. Então ele era indesculpável por saber quem Jesus era e o que Jesus poderia fazer. Esta era a oportunidade que Pedro tinha, era a oportunidade única de apresentar tudo aquilo que ele tinha vislumbrado com os seus próprios olhos. Pedro foi aquele que em determinado momento, Jesus pergunta, o que as pessoas falam sobre mim? Uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Jeremias, e ele fala, tu és um dos profetas. E Jesus fala assim, e o que vocês pensam sobre mim? E aí Pedro levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, sobre esta tua revelação eu construirei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que tu ligares na terra será ligado no céu. Esse Pedro é aquele que teve uma revelação que a Bíblia diz que nem foi carne nem sangue que lhe revelou, mas o Pai que estava nos céus. O que significa? Essa confirmação de dizer que ele não era qualquer um profeta, que ele era o Cristo, era a capacidade que ele tinha de andar como igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pedro era alguém próximo e conhecia Jesus, e no momento da oportunidade especial de Pedro, Pedro perde essa oportunidade e não aproveita.
Só que nós representamos a Pedro, por nos achar em muitos momentos assim como ele se achava, porque ele disse para Jesus, Jesus fala sobre a negação para ele, fala: olha Pedro, antes que o galo cante tu me negarás 3 vezes. Ele diz: Jesus, eu estou disposto a morrer por ti, eu estou disposto a entregar minha vida por ti. É como se Jesus dissesse: então nós vamos ver. E nesse momento da oportunidade, mesmo Pedro dizendo que ele era forte, convicto da sua fé, ele nega Jesus. E às vezes nós representamos dessa forma Pedro, quando mesmo convictos de quem é Jesus, do que Jesus pode fazer, que Jesus pode mudar a história da tua família, a história da tua vida. Se você tem uma demanda, um milagre que você necessita, que os médicos desenganaram, que o natural já não tem como resolver, você já sabe que Jesus pode resolver. Mesmo quando nós sabemos de tudo isso, nós representamos a Pedro, quando temos suficiência e colocamos dificuldade quando vivemos alguma prova. Era o momento para nós nos apegarmos a Deus, e Deus, é agora, porque a minha vida é tua, tudo vai mudar. E às vezes a gente representa Pedro quando a gente nega ele através das circunstâncias da nossa vida. Quando nós olhamos para um namoro que desagrada a Deus e que te afasta de Deus. Quando nós olhamos talvez para uma relação de negócio que Deus já não deseja. Quando você olha em algo na sua vida que talvez você com palavras não tenha dito: Senhor, eu te nego, eu não te conheço, mas a nossa prática do dia a dia, ela tem demonstrado que nós não o conhecemos e que nós o negamos. Mas Deus trouxe aqui hoje nessa noite para tomar decisões, e eu sei que você vai tomar decisões que vão mudar a história da sua família, a história da sua vida e a sua eternidade. Tem muita coisa boa de Deus chegando, mas como é que eu posso saber se eu tenho negado a Jesus? E aí que entra as situações. Primeiro, quando percebemos que estamos distantes dele. Porque às vezes falamos de Jesus, às vezes dizemos que temos Jesus, só que as nossas atitudes provam que nós às vezes andamos distante dele. Todos nós temos que ter essa capacidade, todos os dias olharmos para nós mesmos, olharmos no espelho e percebermos o quanto temos ficado distantes de Jesus. Olha o que diz o verso 54, que nós já lemos, mas vou ler de novo. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Esse verso tem que ecoar em uma pergunta no nosso coração: o quanto nós temos andado distante de Deus? Você consegue responder essa pergunta para você mesmo? O quanto nós temos andado perto de Deus ou longe de Deus? Qual é a distância que você tem ficado de Deus? Porque existem 2 classes de pessoas no mundo e hoje aqui nessa igreja. Pessoas que estão aqui hoje pelo que Jesus pode te oferecer. Mas existem pessoas aqui que estão aqui pelo que Ele é. Porque simplesmente você deseja a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, você quer intimidade com Ele, e Jesus está esperando isso nessa qualidade, dizendo: o meu filho hoje veio me adorar. E não tem nada de errado de você de repente vir para essa igreja, você dizer: Deus, eu estou aqui porque eu preciso ser curado, Pai, e eu sei que Tu tens a cura, porque Tu és o médico dos médicos. Não tem problema você dizer para Deus: Deus, eu sei que Tu és provedor e eu estou precisando de um milagre na minha ordem financeira, a minha vida está bagunçada, não está legal. Não tem problema você dizer para Deus: Deus, eu preciso de um milagre no meu casamento, no meu relacionamento, na minha casa, em relações importantes para a minha vida ou em algo na sua vida. Não tem problema, na verdade isso é muito bom. A pergunta é: isso tem te mantido distante ou isso só é uma consequência do teu relacionamento com Jesus? Ou você entendeu qual é o propósito?
eu quero me relacionar, degustar da presença do meu Senhor. E naturalmente, Ele vai abrir as portas que são necessárias abrir, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe das tuas lutas, mas Ele está esperando por um relacionamento. O que você acharia se eu te dissesse que eu conheço uma mulher, um homem, que é casado, por exemplo, uma mulher que é casado com um homem por interesse, porque é casada, porque esse homem é muito rico, e esse homem oferece para ela um bom carro, esse homem oferece para ela uma boa casa, um baita de um apartamento, numa ótima localização de Belém. Esse homem dá os melhores presentes, as melhores bolsas, os melhores sapatos. Esse homem, ele proporciona para ela um cartão sem limite. Esse homem para ela dá condições dela viver agradável, mas essa mulher não gosta desse homem, ela simplesmente está com ele pelo que ele oferece. O que você falaria dessa mulher? Se nós ouvíssemos essa história hoje aqui contada por alguém, nós provavelmente falaríamos que essa mulher é uma interesseira, e eu estou falando interesseira porque aqui a gente não pode falar qualquer palavra, mas provavelmente você falaria palavras muito mais pesadas sobre essa mulher. Só que a verdade é que nós tratamos Deus dessa forma, como aquele que pode nos dar. É o me dá, o velho da lancha. A gente trata Deus dessa forma. Deus, eu vim aqui porque eu quero, eu preciso, eu necessito, me dá. Irmãos, a gente dá dízimo como se fosse uma moeda de troca, de barganha às vezes com Deus, porque às vezes a gente não entende. Nós estamos devolvendo a parte que não nos cabe administrar. Não existe barganha aqui, não existe uma promessa simplesmente, olha, você me dá e eu vou te dar muito, porque você vai ser muito abençoado. Não, nós fazemos isso porque queremos ver a obra de Deus que nos alcançou, alcançar outras pessoas. O nosso coração está em Jesus. Nós damos porque sabemos que nunca vai nos faltar, porque temos relacionamento com o Santo dos Santos e sabemos que todas as nossas necessidades vão ser supridas. Amém? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas naturais, necessidades básicas. O resto vai acontecer porque Deus é bom. Mas eu busco Ele primeiro pelo relacionamento que eu quero ter com Ele. A Bíblia fala, por exemplo, o pastor Lorival pregou, acho que alguns poucos dias sobre isso, talvez algumas poucas semanas, sobre os 10 leprosos. Quem conhece essa história sabe que é exatamente isso. 10 leprosos, olham Jesus, você conhece a história daquela época e da cultura. Você conhece o que significava esses leprosos andando perto de Jesus. Eles à distância encontram com Jesus e falam, Jesus, tem misericórdia de nós. Mas por que eles não foram perto de Jesus? Porque nesse caso eles não poderiam estar perto de Jesus. Porque a doença deles, pela cultura e religião naquela época, não permitia que eles estivessem, porque eles eram considerados impuros. Eles tinham que ficar reclusos. Só que Jesus fala, vai, encontre com o sacerdote. O que Jesus disse? Olha, vamos ver a sua fé, porque se vocês forem ao sacerdote, só ele pode declarar que vocês estão curados. E esses homens entenderam, Jesus já deu uma palavra e nós vamos porque seremos curados. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo a caminho, eles foram curados, automaticamente os 10, mas a Bíblia diz que um deles volta correndo na direção de Jesus, se prostra diante de Jesus e começa a adorar Jesus. E naquele momento Jesus diz, a tua fé te salvou. Ele não fala, a tua fé te curou, porque os outros 10 foram curados, mas esse extraiu cura, e esse extraiu salvação. Ele extraiu tudo que Jesus podia dar para ele. Mas por que ele extraiu tudo? Porque ele chegou perto de Jesus e ele disse, Jesus, eu posso voltar até, é como se ele dissesse isso através da adoração dele. Amanhã eu posso voltar a ter outro problema de saúde. Amanhã não sei nem se eu vou estar vivo. Mas aqui eu encontro a cura para todo sempre e a eternidade.
tem algo aqui perto de Jesus. É por isso que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir essa porta, me convidar para entrar, eu entrarei e cearei convosco. Sabe o que é isso? Jesus está esperando um convite seu para abrir a porta desse coração. Ele é cavalheiro, ele não vai entrar com os dois pés, com uma voadeira, arrombar a porta da tua casa. Quem faz isso é o ladrão, e Satanás é conhecido como ladrão. Mas Deus é cavalheiro, Ele bate na porta do teu coração e pergunta para você: você me deixa entrar? Porque se você me deixar entrar, a gente vai ter tempo de relacionamento. Mesa fala de relacionamento, porque é na mesa que nós conversamos as coisas sérias da vida. É na mesa que nós conhecemos o coração da pessoa. Jesus quer conhecer o seu coração e você precisa conhecer o dele. E tudo vai mudar. Como eu posso saber que eu tenho negado a Jesus? Pela distância que você tem andado dele. E número 2, como eu posso saber que eu tenho negado a Jesus? Quando eu me envergonho e não me exponho por ele. Lucas capítulo 22, verso 55 diz: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou Pedro entre eles. Nós estamos vendo aqui uma situação que, além de Pedro andar distante de Jesus, Pedro senta na roda dos escarnecedores. Pedro senta à roda daqueles que não condiziam com o que ele saberia que ele deveria fazer. Pedro assenta na roda daqueles que queriam o mal de Jesus, daqueles que não reconheciam Jesus como seu Senhor. E o problema não está em nós sentarmos talvez com ímpios ou sentarmos em uma roda ruim. O problema está em nós concordarmos com a prática, irmãos. Lembra do que a nossa avó dizia? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Ainda que isso não seja uma toda verdade, a verdade é que tem lugares que não foram feitos para nós. Existem lugares que nós precisamos entender até que ponto isso nos compromete. E aí talvez você me diga hoje aqui: mas Jesus andava com todo tipo de pessoas, ele entrava em todos os lugares, e por que eu não posso andar? Porque Jesus não era passivo em aceitar o pecado. Porque Jesus sim ia na casa do publicano, Jesus sim andava com pecadores, mas Jesus ele sempre ditava qual era a mudança que deveria acontecer, às vezes de forma até dura, raça de víboras. Tratava até com dureza em alguns momentos, quando a adoração era banalizada, quebrando a mesa dos cambistas que negociavam o sacrifício diante do templo. Eu estou falando isso porque o Jesus a quem nós servimos é sim amor, mas ele não tem comprometimento com o pecado. Em muitos momentos nós negamos a Cristo porque sentamos em rodas que envergonham a Cristo, e o pior, nós nos envergonhamos de falar que somos dele, e pior, nós não nos expomos por ele. Pastor Lorival sempre fala: Jesus não morreu numa gruta intocado, Jesus morreu no madeiro para que todos pudessem ver que ele trouxe vida e vida eterna para cada um de nós. Pedro senta na roda dos escarnecedores e não consegue se posicionar. Os homens começam a conversar com ele ali, e é ali que Pedro começa a negar Jesus. Primeiro uma criada aparece, fala: é ele. Ele fala: não sou, não sei do que você está falando. 3 momentos acontecem, fala: ele fala como um deles, ele andava como um deles. Eu não sei do que vocês estão tratando. Sabe o que é isso? Vergonha de se expor. É lógico que tinha um quê de medo aqui, mas a questão é que se expor por Jesus é para pessoas corajosas, porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, porque isso fala de se envergonhar.
Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, diz a palavra de Deus. Eu não me envergonho dessa palavra. Eu não me envergonho do que Jesus deixou para mim e você aqui, em lugar nenhum, porque ele mudou a história da minha vida, da minha família. Eu tenho certeza do que eu estou falando, que é próximo disso, sabe? Eu não estaria nem vivo aqui, se não fosse Jesus ter mudado a minha vida. Talvez você não estaria nem vivo hoje aqui, se Jesus não tivesse te dado mais uma oportunidade. Eu me lembro muito bem, logo que eu conheci a Jesus, eu me lembro de ir para bares com os amigos, e eu me lembro que em muitos momentos, eu estava começando a conhecer Jesus, mas algo já me incomodava e muito. Eu sentia algo dentro de mim que dizia que aquele não era o meu lugar, não era para aquilo que Deus havia me chamado. E quanto mais eu ia e quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que eu estava no lugar errado. Porque para andar com Jesus, às vezes precisamos romper com lugares e com pessoas. Eu sei que isso te parece hoje talvez um pouco duro, mas às vezes a gente precisa fazer isso para andar com aquele que conhece a tua vida, conhece a tua história e tem preparado um futuro lindo para você, porque é eternidade. Tem amigos que têm nos afastado de Deus, tem namorados, namoradas, relacionamentos tóxicos, situações que te afastam de Deus. Para algumas pessoas foi uma guerra hoje chegar aqui, porque só você e Deus sabe quanto você teve que fazer um malabarismo para talvez se esconder, ser o crente 007, vem escondido, agente secreto do Senhor para que ninguém te visse. A Bíblia cada vez menor, intocada dentro do bolso, para que ninguém visse, escondido. Porque às vezes é escândalo. Hoje é escândalo falar para as pessoas que a gente é crente. Eu sou crente. Misericórdia, cara bitolado. Fizeram lavagem cerebral em você. Eu já falei tudo isso que nem você já falou. Mas a verdade é que às vezes a gente precisa romper. Porque os melhores amigos, os melhores relacionamentos são aqueles que nos aproximam de Deus. Sabe que eu casei com essa minha esposa linda ali? Porque ela me aproxima todos os dias de Deus. Hoje para vir para cá ela me ouviu sobre a palavra, ela orou por mim no carro, veio agradando ao Senhor dentro do carro, louvando, porque ela me aproxima de Deus. Minha filha me aproxima de Deus. Pessoas que andam normalmente comigo me aproximam de Deus, irmãos. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. É lógico que você vai ter pessoas que você vai ser usado. Glória a Deus por isso. Mas chegou o momento de você conhecer esse Deus. E às vezes precisamos romper em situações. Amém. Negue-se a si mesmo, mas não negue a Jesus. Número 3. Como eu posso saber que eu tenho negado a Jesus? Quando a aparência é mais importante do que a realidade. Mateus 26, 73 diz assim: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro tentou se esconder de todas as formas. Ficou longe de Jesus, talvez para que Jesus nem olhasse ele e falasse: Pedro, 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 cuidado Pedro. Ou qualquer outra situação, qualquer outro discípulo que andasse perto, dissesse: Pedro, toma cuidado, pegaram Jesus, podem te pegar, e alguém ouvisse a situação. Mas Pedro, de toda forma, se escondendo, a fala dele o denunciou, porque ele andava com Jesus, ele andou com os discípulos durante anos, então ele falava parecido. Irmãos, eu acho engraçado, eu falo um negócio da minha esposa, que a minha esposa é do Mato Grosso do Sul. Então a minha esposa, às vezes ela fala porta, ela puxa o R. E é engraçado que a minha filha, ela também fala porta, mas minha filha nunca pisou no Mato Grosso do Sul. Sabe por que isso? É a convivência com ela, o dia a dia. A mesma coisa você com o seu marido, você com a sua namorada. Quando passa o tempo, o que acontece? A gente começa a falar igual.
a gente tem os mesmos tiques, as mesmas manias, a gente fica enjoado do mesmo jeito, não é verdade? Isso aconteceu aqui com Pedro. Pedro, ele falava parecido, ele falava como um galileu. Ele falava do jeito que Jesus e a galera de Jesus andava e falava. Só que isso fala um pouco sobre a aparência, porque Pedro, mesmo sendo muito parecido com Jesus, Pedro nega Jesus. Isso fala sobre aparência no nosso dia a dia. Quem dera, irmãos, se a nossa grama fosse tão verde quanto o nosso vizinho vê. Quem dera se o quintal da nossa casa, ou a nossa vida, ou as coisas que imaginam da gente, fosse exatamente como imaginam. Porque a verdade é que em muitos momentos a gente vive uma aparência, mas não uma realidade diante de Deus. E Jesus está te chamando hoje para viver uma realidade às vezes que ninguém conhece, mas você no quarto secreto que você tem com Jesus, você encontra com Ele, e o teu Pai em secreto te recompensa que nem diz a palavra. É esse momento que nós não vivemos pelo que as pessoas pensam, elas acham, mas nós vivemos pelo que Deus pensa. Hoje nós temos sido medidos, ou nós medimos a importância das pessoas, pasmem, por quantos seguidores elas têm. Às vezes eu me paro, eu não sou um cara muito ligado na rede social. Se já tirei, depois deletei, depois voltei, depois deletei de novo. Se eu acho que está me atrapalhando em alguma coisa, eu tiro. Raramente posto, minha esposa posta lá mais do que eu posto lá na minha. Não sou ligado, mas às vezes alguém me pergunta assim: pastor, quantos seguidores você tem? Às vezes eu nem sei quantos seguidores eu tenho, irmãos. Que isso não é importante no céu. Entenda, às vezes nós temos medido as pessoas tanto pela aparência, e às vezes não pela realidade delas diante de Deus. Só que Deus não te mede pela sua aparência. Deus sonda, esquadrinha o seu coração. Ele sabe quem você é verdadeiramente na realidade, e Ele tem cuidado de você. Ele tem proteção com você. Ele sabe das suas guerras, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe do que você precisa. E eu não estou dizendo aqui que é errado você falar talvez um misericórdia, aleluia, um tá amarrado. Às vezes a gente até fala de forma errada, né? Alguém fala alguma coisa natural, a pessoa fala: irmãos, foi complicado hoje, eu fui para o trabalho e acabou que eu tive um problema lá e eu vou ter que resolver. Está amarrado, está repreendido, é Satanás se levantando, por uma porta ele entrou, 7 vão ser aqueles, vão ser. Irmão, calma, irmão, eu vou resolver o negócio, coisas naturais acontecem. Não é verdade? Às vezes é um baita do sobrenatural, mas não tem natural, porque é sobre o natural, tem que ter natural, irmãos. Só que esse sobrenatural, a Bíblia fala que é no secreto. É no secreto que Deus está te chamando. E às vezes nós negamos a Jesus porque preferimos pelas nossas atitudes, preferimos essa aparência de parecer muito santos. Isso é uma visão religiosa, irmãos. Uma visão religiosa. Deus não está preocupado com a sua religião. Qual é a sua religião? Ele está preocupado de quem é o seu coração. Não é importante para Jesus qual é a religião que você escolheu. É importante para Jesus se você já entregou o seu coração para Ele. Pedro falava que nem a galera, ele andava que nem a galera, ele era parecido em tudo com a galera, mas ele negou a Jesus. E eu pergunto para você: você vai ser só parecido com Jesus ou você vai ser verdadeiramente segundo o caráter de Cristo? É isso que está em jogo aqui, tomar uma decisão de entregar tudo para Ele, dizer: Deus, eu não quero ser mais o que as pessoas pensam sobre mim, eu quero ser sobre o que você pensa sobre mim. E aí eu entro no quarto e último ponto. Quando é que nós negamos a Jesus através dessas atitudes? Exatamente sobre isso que eu falei. Quando o que mais importa não é o que Jesus pensa sobre você. Meus irmãos, essa palavra é uma das grandes provas que o nosso Deus é diferente de qualquer um outro Deus.
levantado por aí. Ele ainda assim, quando é negado, ele ainda assim, quando é traído, ele tem um olhar de amor, porque ele é assim. Lucas 22:61 diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Não existe ninguém igual a Jesus. Jesus levou soco, pontapés. Jesus foi humilhado, cuspido, transpassado. Jesus teve uma morte de traidor. Jesus foi tratado como um malandro, como um bandido. E mesmo assim a Bíblia diz que em determinado momento, após Pedro negá-lo 3 vezes, os olhares de Jesus se encontram com os olhares de Pedro. E eu não imagino aqui certa distância, mas Pedro andava distante de Jesus. Ele não estava perto para não ser reconhecido. Mas em algum momento Deus, Pai, proporcionou esse momento lindo dos olhares se encontrarem. E com aquele olhar, Pedro chorou amargamente, porque naquele momento Pedro se arrependeu. Pedro olhou no olhar de Jesus: o meu Deus continua sendo o mesmo. Ele não me julga pelo que eu aparento, mas Ele me julga pelo que eu sou. Ele já viu o que eu vou ser lá no futuro. Porque Deus não está nem preocupado o quanto você está errado hoje, o quanto você erra hoje. Ele já tem um plano para você lá no futuro. Entenda, Deus Ele não te ama porque você é bom. Deus te ama porque Ele é bom. Deus te ama não pela tua capacidade de fazer algo positivo, algo maravilhoso, mas pela capacidade de ser quem Ele é e a sua essência de ser bom. Você está entendendo a diferença? Ele te ama, independente do que você faz de bom ou de ruim. Isso para o homem é difícil compreender, porque Deus não te ama só quando você é bom. Eu quando vou fazer coisas boas eu sou salvo, se eu faço coisas ruins eu não sou salvo. Não, salvação a Bíblia diz que é mediante a fé em Cristo. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Por quê? Para que ninguém diga eu sou o máximo porque eu fiz obras e eu sou salvo. Nós somos salvos mediante a bondade de Deus. Nós simplesmente precisamos fazer uma coisa só: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida que não presta, errada, é falha, eu tenho errado. Eu não sei se eu vou continuar, Deus, errando. Eu não sei como está o meu futuro, mas uma coisa é certa: eu quero a minha vida no Senhor. Eu quero entregar tudo que eu tenho diante do Senhor. Quando Jesus vive em nós, nos incomoda pecar, nos incomoda falhar diante de Deus, porque importa para nós que conhecemos a Cristo, entender o que Ele pensa sobre nós. É por isso que em muitos momentos nós não nos sentimos à vontade em alguns lugares, fazendo determinadas situações ou coisas. Já estou acabando, mas eu me lembro exatamente. Eu me lembro porque é o dia do aniversário da minha mãe, 1º de fevereiro de 2009. Foi a última vez que eu pisei numa boate. Numa boate no sentido de ir para uma festa que desagradasse a Deus. E eu me lembro que eu fui para esse local porque era aniversário de um amigo meu também, que era no mesmo dia, ainda é um amigo meu até os dias de hoje, no mesmo dia do aniversário da minha mãe. Só que eu já estava começando a conhecer Jesus. Eu já tinha vindo algumas vezes aqui para essa igreja, ainda era outra igreja, e eu já estava sendo impactado por Deus, ainda não tinha sido batizado, ainda não tinha aceitado Jesus, mas algo aconteceu comigo, e quando eu estava no aniversário dele, algo me dizia que aquele local não era o local certo para mim. Eu me incomodava, sabe o que era? O Espírito Santo mexendo no meu coração, dizendo: eu não te quero nesse local, eu já preparei algo para você. É esse momento que você olha para a sua vida e você fala: cara, não está fazendo sentido, eu não me sinto à vontade. Sabe por quê? O Espírito Santo já está começando a tomar você. Ele já começou uma obra na tua vida, na tua família, nas tuas coisas, e Ele começa a tomar posse de tudo, e a gente começa a se preocupar, não mais com o que as pessoas pensam, mas com o que Deus pensa sobre nós. A gente começa a falar: Deus está preocupado, como eu tenho me envolvido.
Existem pessoas que nunca entregam a sua vida a Jesus porque tem receio do que os amigos vão pensar. Eu não sei se é por isso que você está aqui, você tem dificuldade. Mas se alguém te trouxe aqui hoje nessa noite para esse local, é porque essa pessoa te ama muito e ela sabe que um dia o Deus que tocou ela de uma forma diferente quer te tocar da mesma forma hoje também aqui. Eu sempre digo isso. Às vezes, irmãos, nós somos meio chatos, sim. Às vezes a gente é meio chato. Sabe por quê? Porque aquilo que mudou a nossa vida, a gente queria poder empurrar a goela abaixo na tua vida. Mas a gente sabe que não funciona nem por força, nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Mas uma coisa é certa: Deus quer fazer algo na tua vida hoje, nessa noite. Eu vou finalizar com isso. Um tempo desse, uma pessoa me parou aqui na saída da igreja pedindo para eu orar e falou: pastor, eu acho que chegou o tempo de eu me batizar nesse próximo batismo. Tem 15 anos que eu frequento essa igreja e eu nunca achei que eu estava preparado para me batizar. E eu falei: meu irmão, tome a decisão urgente por fazer isso, porque eu quero te dizer, perto do batismo você vai achar de novo que não está preparado, porque até hoje eu acho que eu não estava preparado para me batizar. Mas como eu disse para vocês, não tem nada a ver com a minha capacidade de me preparar, tem a ver com a capacidade de Deus de preparar o meu futuro e o teu futuro. Deus tem preparado novidade de vida para você. Fique em pé no seu lugar.